Nós estamos aqui repetindo várias vezes através deste instrumento, o qual eu trabalho junto agora, sobre a questão do perigo e da questão nefasta da religião, seja ela qual for, vista sobre o âmbito e o ângulo do dogmatismo. Isto é muito amplo, isto é muito profundo, porque muitos acham que não estão no dogmatismo, mas estão. Uns mais, outros menos. Outros estão muito, mas acham que estão pouco. Outros estão muito, mas acham que não estão nada. Outros estão pouco, mas acham que estão muito. Outros não estão, outros estão. Isto é muito perigoso. A religião nesse planeta, ela foi muito necessária por muito tempo, porque muitas pessoas cresceram, muitos espíritos evoluíram com as religiões. Mas agora, para aquele que verdadeiramente tem expansão de consciência, para aquele que verdadeiramente tem uma visão cósmica e universal, este não estará na religiosidade, sim na espiritualidade, que é muito diferente. Muito diferente, porque as coisas são vistas na espiritualidade. As coisas acontecem na espiritualidade de uma forma muito diferente do que acontece nas religiões. Os comportamentos e a forma de ver Deus e o universo e os espíritos é muito diferente do que na religião. Extremamente diferente. São dois polos opostos. Porque religiões são para crianças, religiões são para espíritos imaturos, religiões são para espíritos que ainda não conseguem alcançar Deus, religiões são para espíritos que ainda estão distantes de Deus, mesmo sendo usados em profundidade pelo Pai. Mesmo achando que tem uma conexão grande, quando na verdade é uma conexão muito pequena, porque quando Deus fala não entende ou não aceita por vários motivos, e um deles é o orgulho, outro deles é o ego. Pede para ouvir a voz de Deus, pede para Deus falar. Quer resposta, quer uma direção, e quando a direção vem, não é aceito, quando a direção vem, não é ouvido, quando a direção é dada, ela não é seguida. Por quê? Será que ela veio do instrumento o qual você não considera a voz de Deus? Ou considera, diz que considera, mas no fundo não considera, de forma inconsciente. Então precisa ouvir de outro, sendo que o outro está muito mais incapacitado, mas precisa ser de fora. Porque em muitas situações o de dentro não tem crédito. Assim foi com o Mestre Jesus. E assim foi com muitos outros. Pede ajuda a Deus. Cuidado. Deus não ajuda. Ou ele pode te ajudar de uma forma a qual você não vai entender. Ele pode falar contigo de uma forma que você não vai compreender e nem aceitar. Isso demonstra que você não tem essa ligação toda com ele, nem conexão, porque você não entende, não tem ouvidos para ouvir.
e não tem expansão consciencial e nem uma visão cósmica o suficiente para compreender e nem aceitar, porque o ego ainda é forte, porque o orgulho ainda é muito mais forte. Em muitas situações, se evolui em muitos aspectos, mas outros estão emperrados. Se evolui e se adquire uma grande luz em vários aspectos, mas outros aspectos estão enterrados, estão no mais profundo do abismo, adormecidos, hibernando e não querem acordar. Porque só depende de você. E não é Deus que vai fazer isso para você. É você que tem que fazer. Deus vai esperar, porque Ele tem paciência infinita. Você quer que demore bilhões de anos? Vai demorar. Você quer que demore trilhões de anos? Vai demorar. Você quer que demore zilhões de anos? Vai demorar. Ele espera. Ele não tem pressa, mas o maior prejudicado é você, porque você vai sofrer enquanto não resolver melhorar o que precisa melhorar, acordar de uma vez por todas o que está adormecido em várias encarnações, neste mundo e em outros mundos. E quando está na erraticidade, no mundo dos espíritos, pede, implora, chora, e quando mergulha na carne, repete tudo de novo, igual os seus irmãos que estão no crime, que repetem o crime. Deus fala contigo de várias formas e tu não compreende, tu não percebe que Ele está falando contigo, porque o instrumento que Ele usou, ele é julgado por você como inferior na escala evolutiva, mas tu sabes que se Deus quiser usar uma vaca para falar contigo, Ele usa. Se Ele quiser usar um burro para falar contigo, Ele usa. Se Ele quiser usar uma formiga ou um besouro para falar contigo, Ele usa. E estes são bem menos evoluídos. Você não vai ouvi-los? Sim, você ouve porque assim está na sua Bíblia. Porque Deus usou uma mula para falar com o filho. Então tu ouves a mula, mas não ouve um ser humano muito mais evoluído. Só porque é menos evoluído que você. Mas a mula é muito mais. Então por que ouve a mula e não um ser humano? O ser humano é menos evoluído do que você, mas é muito mais evoluído do que a mula. Ouça, escuta, mas não deixe passar. Absorva de uma vez por todas, porque esta é a oportunidade. Tu pediste respostas. Tu pediste que Deus falasse contigo e Ele vem falando o tempo inteiro. A voz dele está aqui. Os espíritos estão falando. Cuidado com a fé cega. A fé cega retira o teu raciocínio. A fé cega retira o teu poder de decisão. A fé cega retira o teu livre-arbítrio. Deus não carrega ninguém nas costas. Deus só administra, e isso é muito diferente. Deus não vai fazer para você o que você tem que fazer. Deus já falou contigo, mas tu não aceitaste porque as verdades que foram faladas feriram o teu orgulho, feriram o teu ego, que ainda é extremamente forte. Compreenda, Deus. Tu não entendes ainda. Se esconde através de uma religiosidade para esconder as tuas sombras, para esconder os teus conflitos emocionais, para esconder os teus conflitos sentimentais, os bloqueios emocionais, bloqueios sentimentais que tu mesmo criaste
porque tudo está resolvido, tudo já está solucionado, problema não existe, tu crias o problema. Quem está em conexão com Deus não tem problemas, você que cria. Os problemas são solução. Os problemas são para crescimento. Deus está sempre contigo e Ele te ama e vem falando contigo de uma forma da mais profunda que tu nunca ouviu de nenhum outro profeta. Porque este profeta que agora fala contigo é aquele que neste planeta, nesta época, está mais próximo de Deus. Mas preferes ouvir os outros que estão agarrados a dogmatismos sectaristas, visão extremamente limitada de espiritualidade, crianças espirituais, em sua maioria endividados, que foram colocados como profetas, como misericórdia divina, como crianças imaturas que são, criminosos de tempos pregressos. E quando o anjo do Senhor fala contigo, tu não ouves. É uma pena. É um desperdício de tempo. Até quando o orgulho e o ego vai fazer com que tu não consiga se livrar da realidade triste de estar encarnado neste corpo pesado e denso que te causa grande sofrimento. Já não era mais para estar encarnando. Encarna por causa do orgulho exacerbado. Encarna por causa do ego extremamente inflado. Não ache que eu estou falando só com você. Eu estou falando com muitos, porque muitos estão nesta situação. Sempre é com muitos. Por isso que a mensagem é dada para muitos, nunca é para um só. Porque existem vários grupos kármicos neste planeta, grupos que se afinizam. Então eu estou falando para muitos grupos afinizados neste planeta. E não precisam estar encarnados na mesma cidade, nem no mesmo país. Basta estar no mesmo planeta. Estão juntos por afinidade. Muitos de vós já não precisavam mais estar na religiosidade, porque ela te castra. Esta religião, a outra e a outra, e todas as outras, são religiões castradoras que impedem o teu avanço, impedem o teu progresso. Eu sou o Espírito. Eu me exalto. Eu não sou perfeito. Porque eu sei, e eu estou do lado de cada vida, e eu sei há quantas encarnações muitos de vós vêm repetindo o mesmo erro. Até quando terá que nascer de novo para repetir e não resolver o que precisa ser resolvido? Eu tenho mais a dizer. Continue gravando, menina. Ninguém tem o direito neste mundo de controlar ninguém. Controlar é posse. Controlar não é amor. Controlar é doença. Quem ouve verdades e não aceita, como eu disse, é orgulho e ego, porque feriu o amor próprio, feriu o seu ego e o seu orgulho. Saiba ouvir verdades e saiba aceitar e mudar.
Homens, mulheres, pais e mães, seus filhos não são sua propriedade. Você não tem que passar a mão na cabeça do filho ou da filha, porque se você está ligado a Deus mesmo, todos são seus filhos e suas filhas e seus irmãos. Filho, antes de ser filho, é irmão, porque ele está seu filho, ou está sua filha, ele não é. Passar a mão na cabeça do seu filho ou da sua filha é dar privilégio maior a este irmão do que a outros irmãos. É privilegiar, e Deus não privilegia ninguém, Ele ama a todos igual. Então tu não tem conexão com Deus, coisa nenhuma, porque dá privilégio a um e não a outro. Não ama igual. Está distante de Deus. Ame a todos igual, independente de laço sanguíneo. Tu pariste filho e filha para o mundo, não para você. Deixe eles caminharem sozinhos. Deixe eles decidirem as suas vidas. Se a escolha for errada, ele arcará com as consequências. E através da dor, vai aprender. Deixe entrar no processo de dor, para que aprenda. Não espere direção da espiritualidade, porque Deus não vai dar direção nenhuma. Quem tem que dar a direção na tua vida é você. Cresça, amadureça, adquira a maturidade espiritual. Veja se o rapaz, aqui que eu uso agora, fica perguntando para Deus, porque ele sabe como funcionam as coisas. Ele é um mestre dele e está sendo mestre de muitos de nós. Porque muitos de nós, se estivéssemos na condição dele encarnados, nossas escolhas seriam outras. E essas outras não seriam melhores do que a dele nem igual. Seriam bem piores. Por isso nós estamos aqui. Porque nós não perdemos tempo com crianças idiotas e imaturas. Vocês não conhecem Deus e não sabem como Ele trabalha e como Ele é. Vocês acham que conhecem. Vocês não conhecem. Vocês fazem tudo errado. Vocês não sabem nem como dirigir as suas vidas. Do que adianta ficar orando o dia inteiro, conversando com Deus o dia todo, se não muda a frequência vibratória? Ora a Deus 24 horas por dia. Fica com pensamento a Deus 24 horas por dia. Fala de Deus 24 horas por dia. Ouve as músicas que vêm de Deus 24 horas por dia. Mas continua alimentando tristeza. Continua alimentando mágoa. Continua ficando com mágoas profundas. Ou seja, doente, enfermo do espírito. Fala de Deus, conversa com Ele, ouve as músicas dEle. Mas está triste, mas está magoado, mas está com o ego ferido, está com o orgulho ferido. Não vai acontecer nada. As coisas só vão andar quando você mudar a tua frequência. Tira a tristeza, tira a mágoa, tira o ressentimento, tira a raiva, tira o ódio, controla o ego. Eleva a frequência, as coisas só vão andar quando elevar a frequência. As coisas só estão andando na vida da Sabrina porque o Pedro a ensinou a elevar a frequência.
Existem espíritos que só a presença dele faz os outros prosperar. E aqueles que não prosperam é porque insistem em ficar na vitimização, chorando pelos cantos, reclamando. As coisas nunca vão andar, porque tudo obedece a uma frequência eletromagnética. Assim funciona o universo. Fica triste, o universo te dá tristeza. Fica magoado, ele te dá mais mágoa. Fica decepcionado, ele te dá mais decepção. Alimenta a decepção, ele te dá mais. Se tortura, ele te tortura mais. Porque você está pedindo isto para ele. Saiba ter alegria diante de toda tristeza. Me desculpem. Mas é necessário que seja falado desta forma, porque já são muitos séculos na repetição. Até quando não ouvir? Pedir e não ouvir. Pede, fala e não ouve. Pede, ele fala, não ouve. Porque não aceita. Por causa do ego. Por causa do orgulho. As coisas não vão andar. E fala que vai. E quer. E tem fé. Não tem fé coisa nenhuma. E isto está atrapalhando. Está atrapalhando os bons espíritos. Desta vez, Deus enviou alguém diferente. Desta vez, Deus enviou alguém para que você mude de uma vez por todas. Cuidado, uma oportunidade como essa pode acontecer daqui a milhares de anos. E a oportunidade você está jogando fora, porque não enxerga o que está acontecendo. Não enxerga quem está aqui. Que a paz do nosso mestre esteja convosco. Eu sou Cryptoros. Fiquem na paz. Graças a Deus.